programação da cultura é diferente. Por isso tem o apoio da VASP. VASP, tricampeã em pontualidade e regularidade. Você precisa da ferramenta certa. JA Parafusos e Ferramentas. Parafusos, ferramentas manuais, ferramentas elétricas, compressores, correias, materiais de segurança, equipamentos para construção civil e fazenda. JA Parafusos e Ferramentas. As melhores marcas e os melhores preços. JA Parafusos e Ferramentas. A ferramenta que você precisa está aqui. Pensou em ferramentas? Pensou JA Ferramentas. Ligue agora. 3712-4000. Chegou o Sundown Fresh, o novo Sundown Spray contínuo. Cada um passa de um jeito. O jeito tímido. O jeito exibido. O jeito galera. O jeito família. Sundown Fresh, a mesma proteção, agora mais fácil e rápido de passar. Qual o seu jeito de passar Sundown? Porque a vida gira em torno do sol. Previdência Social, um novo tempo para o Brasil e para você. Pronto, dona Maria, a senhora está aposentada. Opa! Rápido assim? Agora aqui na Previdência, em até meia hora a gente aprova a aposentadoria e o salário maternidade. Temos todas as informações aqui no sistema. E se estiver tudo ok, é rapidinho. Pois é, meia hora. Ou menos. Ainda temos 2 minutos. Ah, então eu vou te contar a última do Moacir. Os tempos mudaram na Previdência. Tecnologia, novas agências, capacitação dos servidores. Mais informações, ligue 135. A ouvidoria da Rádio Nacional quer dialogar com você. Participe com ideias, reclamações, elogios e sugestões ao jornalismo e à comunicação da emissora. Fale com a ouvidoria da Nacional. Telefone 3327-4378. Telefax 3327-4348. E e-mail ouvidoria@radiobras.gov.br. Ouvidoria da Rádio Nacional. Ligada em você. Rede Nacional de Rádio, o maior pool de emissoras levando notícia a qualquer parte do Brasil. Olá, ouvintes, eu sou o De Barros da Rádio Roraima de Boa Vista, Roraima. Nossa emissora é filiada à Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádio do país. Você também pode entrar para este grande universo de acontecimentos. Cadastre sua emissora para fazer parte da maior rede do rádio jornalismo brasileiro. Informações pelo e-mail redenacional@radiobras.gov.br. Sua emissora está na era da notícia. Boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade, aqui na TV Princesa. O governo federal sancionou uma nova lei que visa garantir melhorias para os profissionais que atuam no transporte rodoviário de cargas. A partir de agora, essa prestação de serviços passa a ter um piso mínimo para o frete, a obrigatoriedade do cadastramento das operações e a geração do código identificador da operação. Essas mudanças atendem a algumas das demandas dos trabalhadores que chegaram a organizar uma manifestação ou uma mobilização nacional. As empresas que descumprirem as obrigações podem sofrer multas de até R$1 milhão. O transporte de cargas é a força motriz do país, gerando empregos e conectando o território. Há muito, os caminhoneiros reivindicam a redução e controle nos preços dos combustíveis, a fiscalização rígida do piso do frete e melhorias na segurança das rodovias. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória para regulamentar a política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário e definindo que o valor do frete reflita os custos operacionais reais.
Na Câmara dos Deputados, a MP recebeu 426 emendas e teve como relator o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Depois de meses de negociação, foi aprovada na Casa com algumas modificações. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância do diálogo. Aqui foram muitas mãos que construíram esse projeto. E eu sei que eu sou da comissão, estava lá hoje presente nas negociações. O governo fez a parte dele, o PL, através do Zé Trovão, como relator, fez a parte dele. O movimento dos caminhoneiros, sobre todos os aspectos, fizeram a sua construção com muitas mãos. Quem ganha é o caminhoneiro. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a preocupação do governo na garantia do piso para a categoria. Nós queremos, nesta medida provisória, relatada aqui pelo Zé Trovão e enviada pelo governo do presidente Lula, garantir o piso. O relator, deputado Zé Trovão, se emocionou com a aprovação da medida provisória, que reforça a aplicação do piso mínimo do frete rodoviário de cargas. Ele introduziu outros temas no texto, como a anistia das multas de caminhoneiros que participaram de protestos obstruindo rodovias nas últimas eleições presidenciais. Quando eu comecei em cima do volante de um caminhão, eu nunca imaginei chegar aqui. Eu nunca imaginei que o caminhão me traria ao Congresso Nacional, onde a vida do caminhoneiro sempre foi decidida de maneira errada, ou de maneira às vezes rasa. Mas eu cheguei aqui e não sei até hoje como. Quando me perguntam como, eu falo não sei. Eu só lutei e lutei todos os dias para que a minha categoria deixasse de ser pano de chão na mão dos outros. O presidente Lula sancionou a nova lei, tornando obrigatório o cadastramento das operações de transporte rodoviário de cargas e a geração do código identificador da operação de transporte, assim como um piso mínimo de frete. Também estabeleceu que os infratores reincidentes na contratação de frete abaixo do piso estarão sujeitos a multas de até R$1 milhão. A anistia das multas aplicadas a caminhoneiros por terem bloqueado as estradas na época das eleições foi vetada. Além de ampliar a fiscalização do piso mínimo do transporte rodoviário de cargas no Brasil, a nova lei do frete obriga o uso do CIOT para bloquear contratações irregulares, agiliza reajustes vinculados ao diesel e eleva penalidades a reincidentes. E uma outra lei sancionada pelo governo federal tem como objetivo ajudar a minimizar a situação financeira enfrentada por algumas santas casas do Brasil. A lei prorroga o acesso de santas casas e hospitais filantrópicos a linhas de crédito com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A medida deve contribuir para fortalecer o atendimento à população por meio de investimentos na estrutura dessas instituições. Em boa parte do país, as Santas Casas são a principal porta de entrada para quem depende do Sistema Único de Saúde. Mas muitas dessas instituições enfrentam dificuldades financeiras há anos. Para ajudar a reverter esse cenário, foi sancionada a lei que prorroga até 2030 o acesso às linhas de crédito com recursos do FGTS. Com a nova lei, as instituições voltam a ter acesso a esse financiamento que foi interrompido em 2022. Durante a cerimônia de sanção no Palácio do Planalto, o autor da lei, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da medida. Vai permitir uma enorme reestruturação das dívidas, permitindo um fôlego muito maior para que a gente possa retomar, inclusive, a capacidade de investimentos, poder viabilizar uma dificuldade do próprio custeio
nesse momento tão importante para a saúde do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a nova lei deve viabilizar mais de 2 bilhões de reais em operações de crédito e garantir mais fôlego financeiro para essas instituições. A sanção pelo senhor e a sanção de forma integral desse projeto de lei é um marco histórico porque dá conta de um pleito antigo das Santas Casas, de que elas fossem reconhecidas na ação do financiamento com as mesmas condições, os mesmos juros do que a área de habitação e a área do saneamento. Já o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, afirmou que a linha de crédito é um passo importante, mas ele também defendeu o fortalecimento da gestão dessas instituições. Precisam estar agora cuidando de fazer o controle da gestão para, juntamente com o Padilha, estarem avançando em investimentos. Agora tem especialistas avançando com este futuro que Vossa Excelência permite. A sanção concluiu uma tramitação que começou na Câmara dos Deputados. Durante a votação, os parlamentares defenderam o retorno das linhas de crédito com o FGTS para as Santas Casas. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o programa já comprovou sua eficácia. 2018 e 2022 foram usados cerca de 3 bilhões. Ou seja, aliviou o caixa das Santas Casas. E depois de 2022 até 2026 voltou o aperto. Tanto que elas buscaram os financiamentos. E agora não tem mais onde buscar. Então esse dinheiro do FGTS vai poder ser usado para desafogar, desapertar as Santas Casas, que são essencial para o sistema de saúde no Brasil. Essa medida reabre linhas de financiamento de longo prazo para a reestruturação de dívidas caras, com juros reduzidos para cerca de 12% ao ano. Além de Santas Casas e hospitais filantrópicos, a lei também contempla entidades sem fins lucrativos voltadas a pessoas com deficiência que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Veja agora qual foi a evolução de preços para a saca de 60 quilos do café arábica, comercializada hoje na região e para a venda futura. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 1.755. O tipo 7, R$ 1.689. No mercado futuro, a cotação fechou em alta. A saca de 60 quilos vale $315,90, alta de $9,80. Neste sábado, em comemoração antecipada ao Dia dos Pais, o Teatro Municipal Capitólio vai apresentar o show De Pai para Filho, evento que reúne 2 gerações no palco para celebrar a data através da música. Os destaques são o cantor Niltinho Azevedo, artista já conhecido pelo público de Varginha, e também o filho dele, Gabriel Azevedo, que acompanha o pai tocando bateria. No repertório, grandes sucessos nacionais e internacionais das décadas de 70, 80, 90 e até os anos 2000. O evento é uma maneira diferente de celebrar a data e pode ser acompanhado por todos os públicos. O show De Pai para Filho é neste sábado, dia 8 de agosto, às 8 da noite, no Teatro Capitólio. O ingresso custa R$ 30 e pode ser adquirido no site www.megabilheteria.com. O evento tem apoio da Prefeitura através da Fundação Cultural do município de Varginha e Teatro Municipal Capitólio. Mudando de assunto, nesta semana, um acidente doméstico provocado pela explosão de um botijão de gás, seguida de incêndio, provocou queimaduras no morador, um idoso de 80 anos, além de destruir parte da residência localizada no bairro Santana. Ocorrências como essa evidenciam a necessidade de mais segurança nas instalações, além de manutenção permanente em todos os componentes usados.
O vazamento de gás de cozinha pode causar acidentes de grandes proporções, como a explosão que aconteceu em Varginha. Para evitar situações de risco, veja as orientações de especialistas sobre como identificar vazamentos, acomodar corretamente o botijão de gás e utilizar equipamentos que atendam às normas técnicas de segurança e qualidade. A questão do gás de cozinha, né, é cercado de muitos perigos, principalmente do jeito que você vai armazenar e do cuidado que você tem que ter com a instalação. Sobre o caso de Varginha, né, segundo informações que teve aí, foi o acúmulo de gás dentro da casa. Então, o que a gente orienta as pessoas a ter? Pode ter o botijão dentro de casa? Pode, mas desde que você tenha uma manutenção correta. Por exemplo, o regulador do botijão de gás tem que estar dentro da validade, tem que ter selo do Inmetro. A mangueira também tem que estar dentro da validade e ter selo do Inmetro. Elas têm uma validade de 5 anos. Muitas vezes acontece da pessoa achar na internet mais barato, né, comprar em outros sites de vendas, até usado mesmo, né, comprar em locais que vendem material usado, e não sabe a qualidade que está esse material. E o que pode acontecer? Há um vazamento do gás dentro da casa e, como a casa às vezes está fechada, vai se transformar num local confinado. Transformando num local confinado, ao menor sinal de calor, uma centelha, pode dar ignição a uma explosão no ambiente. Todo mundo sabe, botijão de gás explode. O botijão, o P13, que é esse que a gente usa em casa, ele tem uma válvula de segurança, um dispositivo lá que ele derrete e não deixa explodir, né? O que explode? O ambiente aonde que o gás vazou. Então é esse cuidado que a gente teve que ter. Se a gente tem um botijão dentro de casa, sempre que você sair, você fechar a válvula, né? Conferir se tem algum vazamento ali onde que você conecta a válvula do gás e também, né, ver as condições da mangueira. Muitas pessoas cometem um erro também, elas encostam o fogão na parede e vai comprimir aquela mangueira, aí ele começa a usar o forno, vai esquentando, vai deteriorando e pode ser que haja um vazamento. O que é o ideal? O botijão, sempre você optar por colocar ele do lado de fora de casa. Mas tem um outro cuidado. Você não pode colocar do lado de fora perto de ralos ou canalizações no chão. O GLP, ele é um gás que ele é mais pesado que o ar. Então ele vai descer, vai ficar na parte mais baixa e ele pode se acumular dentro dessas canalizações, também se transformando num espaço confinado ali que pode gerar uma explosão. Teve há uns tempos atrás, né, alguns anos atrás, em São Paulo, nós tivemos exemplo lá do Osasco Plaza Shopping, que foi o gás que desceu para canalização de esgoto e transformou-se, vamos dizer assim, numa bomba. E explodiu e teve aquele caso lá. Então a gente orienta dessa forma, esses cuidados. O gás, quando inalado por um longo período, também pode causar intoxicação. Por isso é importante ficar atento a possíveis vazamentos para evitar esse tipo de acidente. O gás também ele pode causar intoxicação. O GLP, que é o gás de cozinha, ele é insípido, inodoro e incolor. Esse cheiro que é colocado no gás é propositalmente para a pessoa sentir, né, que está vazando aquele gás ali. E ela tem um alerta. Se você ficar em contato muito tempo, você vai ter uma intoxicação, porque o ambiente está saturado. Vamos supor, né, eu até passei para um experimento, né, que se você jogar gás dentro do local e não tiver oxigênio, não vai ter combustão, mas a partir do momento que você deixa o oxigênio entrar, pode ter essa combustão. O ideal, tá, o risco de intoxicação e risco de explosão. Então, intoxicação a pessoa pode ter. E a explosão, se você chegou na sua casa, principalmente à noite, que já tem o hábito de chegar e acender a luz. Você não acender a luz, você sentiu o cheiro de gás, desligue o relógio de energia. Primeiramente, abre portas e janelas, né, para que não haja nenhuma centelha, nenhuma faísca, né, e possa dar ignição, né, nessa explosão, né, do gás ali. Então é muito importante você deixar o gás dissipar. Se você notar que o botijão está vazando dentro de casa, coloca ele para o lado de fora,
você vai deixar do lado de fora e também acionar a empresa que você comprou o gás, que muitas vezes a pessoa compra, a hora que coloca a válvula ali, começa a vazar. E um erro muito grande, que você pode olhar na internet, às vezes alguns entregadores, a gente já viu casos desse jeito, alguns entregadores fazer o teste de vazamento com um isqueiro, que pode também pegar fogo no botijão de gás. Então, o ideal, para você ver o vazamento na válvula ali, você pega uma espuma, um pano com detergente, passa em válvula e vê se está dando umas bolhas ali do detergente. A forte onda de energia gerada pela explosão pode causar danos estruturais devido à intensidade do impacto. A explosão é uma combustão de forma instantânea, vamos dizer dessa forma. E acontecendo a explosão, há um deslocamento de ar muito grande. Então, dependendo da quantidade de gás que vazou e que está confinado ali dentro, ele pode até, o que foi o caso que aconteceu em Varginha, também afetar a estrutura da casa, causando um desabamento e queimaduras, porque é uma bola de fogo, vamos dizer dessa forma, assim, que tem dentro da casa da pessoa. E aí pode causar também problemas nas casas vizinhas devido à força, né, gerada ali? Depende também da quantidade de gás. Porque numa explosão, além dela abalar a estrutura, pode ser que alguns entulhos, algumas coisas sejam lançados. Pode pegar em outras casas, pode ser uma casa, por exemplo, de 2 andares. Se a explosão for do lado de baixo, a casa pode ceder tudo, os pilares, essas coisas assim, e cair em cima de outra casa. Pode afetar, assim, as pessoas. Então, todo cuidado e seguir, né, as normas básicas aí para utilizar o gás de cozinha. Sim, e lembrando, sempre trocar seu regulador e sua mangueira de 5 em 5 anos e verificar se tem o selo do Inmetro. Essa é a garantia que a pessoa tem que aquele equipamento é certificado e já foi passado por testes. O idoso citado antes da reportagem foi atendido no Hospital Bom Pastor e depois encaminhado para o Hospital de Referência em Queimados, na cidade de São Sebastião do Paraíso. Não há probabilidade de chuva amanhã em Quirinópolis. De acordo com os meteorologistas do Clima Tempo, a umidade relativa do ar deve ficar entre 40% e 77%. Temperatura mínima 16, máxima chega aos 32 graus. E o dólar continua disparando. Hoje, dia 2 de julho, o dólar comercial ultrapassou os R$ 3,91. A pauta ainda é sobre esporte. Isso porque o governo municipal decidiu criar um novo campeonato de futebol, desta vez destinado às categorias sub-14. A competição deve contar com a participação de pelo menos 12 equipes. O objetivo é incentivar a formação de novos atletas em Varginha, como informa Hernani Vitor, supervisor de esportes da CEMEAL. A gente reuniu com um grupo de pessoas ontem interessadas na competição, né? A gente teve 3 equipes que garantiu a presença nesse campeonato que a CEMEL volta depois de 2019, por causa do período da pandemia, né? Deu uma estagnada, parou, mas agora essa direção que se encontra lá tem como objetivo a gente retornar novamente à base. Aí a gente fez um corte nessas idades, pegou o sub-14 com aquele conceito de colocar meninos de 15 anos aí em reunião que a gente falou a respeito da condição do regulamento, houve esse acerto com as equipes que lá esteve presentes. Dá para continuar? Hernani, fala pra gente então sobre a idade mínima para participar, como é que vai ser a seleção desses jovens, se são só de Varginha? Esse é o sub-14 com os meninos aqui de Varginha, com essa projeção de utilizar os meninos sub-15 também nesse primeiro torneio, essa é a nossa intenção. E quando começa? A gente tem uma previsão para daqui a um mês, para dar tempo de fazer as inscrições, e também marcou novamente uma segunda reunião para o dia 12, na quarta-feira, para a gente acabar de definir uns outros detalhes aí que a gente faz, né, a colocação para as equipes e ver qual é a opinião de cada um para a gente poder, dentro da maioria, fazer as regras do campeonato para acontecer. Mais informações sobre o Amadorzinho Sub-14 podem ser obtidas diretamente na Supervisão de Serviços de Esportes da CEMEL pelo telefone 3690-2280. Na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura de Varginha oficializou a doação de recursos para diversas organizações da sociedade civil
em cumprimento às emendas impositivas municipais, chamamentos públicos e subvenções sociais. Ao todo, serão destinados R$ 9.765.000 para o fomento de ações sociais nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte e cultura. O objetivo é ampliar o alcance de serviços e projetos oferecidos à população. Na manhã desta sexta-feira, organizações da sociedade civil assinaram os termos de fomento para formalizar o recebimento de emendas impositivas. Autoridades presentes destacaram a importância do trabalho conjunto entre o Executivo e Legislativo, beneficiando entidades que alcançam lugares onde, muitas vezes, a Prefeitura não consegue chegar na implementação de políticas públicas. As emendas impositivas, elas vieram para somar, é a autonomia do vereador e é uma forma da gente chegar onde o executivo não consegue chegar. Essas emendas impositivas fazem diferença na vida de muitas pessoas e eu tenho o maior orgulho de dizer que hoje eu consigo investir na saúde, na educação, no esporte e eu sempre digo que o esporte e a saúde, eles caminham de mão dadas. Então é muito importante a gente investir nessas áreas e eu gosto muito de estar citando essas entidades. A Escolinha Mar faz um trabalho gigantesco junto com as crianças com autismo. Chega em lugares que realmente muitos de nós mesmos não conseguimos chegar, porque eles têm um trabalho fantástico. Nós temos aí o pessoal da capoeira, nós temos o pessoal do badminton, nós temos o pessoal das clínicas de terapia. Então são inúmeras entidades que a gente consegue levar recursos para que eles não parem, que continuem fazendo o trabalho de excelência que eles fazem. As demandas na área social, nas áreas de saúde, de educação são crescentes, são enormes. E evidentemente que a colaboração dessas entidades, elas aliviam inclusive, né, a responsabilidade da prefeitura e ao mesmo tempo melhoram o atendimento a essas demandas, porque descentraliza a possibilidade desse atendimento. E logicamente são recursos de emendas impositivas, a prefeitura tem que aplicá-las para os fins que elas foram determinadas. Eu acho que é realmente um programa muito importante. E a prefeitura, logicamente, ela tem as disponibilidades financeiras para atender essas emendas e, ao mesmo tempo, também prestigia os vereadores que veem os seus propósitos, né, os seus objetivos serem atendidos pelo Poder Executivo. Isso demonstra a harmonia entre o Executivo e o Legislativo em benefício da comunidade, ou seja, possibilitando a essas entidades que continuem prestando os seus serviços e atendendo cada vez melhor os nossos munícipes. Carlos Paiva, presidente da Associação Varginhense de Esporte, AVE, falou sobre a importância das emendas impositivas para manter o trabalho esportivo com os jovens. Os custos para participar de competições são altos e, com essa parceria, a associação consegue representar com excelência o nome de Varginha. Realmente é uma parceria positiva com a prefeitura e os vereadores, né, que são os detentores das emendas, e vem muito ajudar a equipe e várias instituições, né, nas despesas, né, despesa com o pessoal, despesa com viagem, despesa com alimentação, uniformes, né, então assim, hoje Varginha, né, melhorou muito com essas emendas impositivas. Antigamente a gente na associação praticamente nem saía da cidade porque não tinha recurso. Hoje não, hoje a gente consegue viajar aí o Brasil inteiro com a ajuda da prefeitura e das emendas, né? Então assim, e todos os vereadores são empenhados em ajudar as associações, né? Então eu assim falo que realmente é um diferencial para as equipes que trabalham com esporte e também na comunidade, né? O prefeito Leonardo Ciassi também ressaltou a importância das instituições que desenvolvem ações sociais junto à comunidade e como o Executivo e Legislativo, por meio das emendas impositivas, contribuem para ampliar o trabalho dessas organizações. Ele destacou ainda a transparência no processo e afirmou que os resultados de uma gestão coesa refletem em avanços na saúde,
no esporte e na educação. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a cada uma das entidades, a cada um dos seus membros, por estar nos ajudando a governar Varginha, levando realmente o recurso aonde ele precisa chegar e merece, aquelas pessoas que têm que ser assistidas. Também eu quero aqui agradecer aos vereadores que a responsabilidade de indicar essa emenda impositiva, ela é impositiva, o executivo terá que cumpri-la, mas para as entidades responsáveis realmente. Então, eu faço o agradecimento aqui também ao Poder Legislativo e dizer que hoje, então, nós estamos, aportando em torno de quase 10 milhões de reais para essas entidades, para que o serviço dessa assistência seja mais incrementado e possa realmente atender às necessidades e aos anseios da nossa população, aquela que mais precisa. Portanto, é mais uma ação da gestão do nosso governo. Você vê, então, muitas coisas estão acontecendo, renovação de frota, o pagamento de todas essas emendas, em torno de 10 milhões, ou seja, é um aporte considerável que estamos fazendo, graças a uma gestão profícua, transparente, respeitosa, mas sobretudo de responsabilidade. Então, ou seja, através da nossa equipe de governo, nós temos trabalhado no sentido de fazer com que Varginha cresça em todos os aspectos, em todos os setores e segmentos. E nós temos alcançado muitos objetivos. Como vocês podem perceber, nossa saúde é referência, a nossa segurança pública é referência, o esporte é referência e a educação, como vocês puderam ver agora, premiada e reconhecida por diversos selos, selo do IDEB, ou seja, isso nos orgulha e demonstra que estamos no caminho certo, investindo na cidade, investindo em toda a infraestrutura, mas sobretudo cuidando da nossa população. Todas as instituições que recebem recursos destinados pelo governo municipal têm trabalhos sociais considerados relevantes e, por isso, são elegíveis para o recebimento dessas doações. A ADEPAB, Associação de Desenvolvimento de Batatais, realiza projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e jovens e precisa de doações financeiras para mantê-los. Além disso, está com camisetas do Movimento Batatais à venda. Veja a matéria. Atualmente a gente recebe doações, pode ser em valores de dinheiro ou alguma campanha que às vezes a pessoa faz alguma doação de algum equipamento, alguma coisa que que a gente consiga ainda utilizar nas aulas com os jovens. Então a gente está aceitando, só entrar em contato aqui com a gente, pode ser aqui ou pode ser na nossa filial que a gente tem lá na Vila Lídia também, na Rua das Rosas. Entra em contato com a gente pelo telefone, WhatsApp e a gente está recebendo. É o valor mínimo da doação que a pessoa pode fazer? Normalmente a gente está colocando um valor mínimo de R$20, que a gente até fez a divulgação no Instagram, via Facebook, para a pessoa, como se fosse uma mensalidade, vamos dizer assim, eu quero doar, quero auxiliar. A gente apresenta o programa, a gente apresenta todo o nosso trabalho para a pessoa, ela vai estar auxiliando, ajudando as crianças e os jovens que a gente faz o atendimento lá na Vila Lídia, que é o pessoal que faz o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E é muita coisa, além dos ensinamentos que eles têm lá, também tem a alimentação que vocês fornecem lá, então precisa desses valores. São coisas que a gente não consegue ainda ter recurso público, então a gente precisa fazer não só campanhas, não só eventos, mas também o auxílio da população em si, quem pode passar um pouco de ajuda para a gente sempre está esperando e é sempre muito bem-vindo. Você tem, uma ideia de quantos adolescentes são atendidos? São, lá a gente está numa média de 100, 120, Aqui a gente trabalha com a inserção deles no mercado de trabalho, então aqui é diferente, A gente tem a parte de estágio, mas tem os jovens que participam aqui do curso da socioaprendizagem. Então eles também recebem um lanche, recebem um uniforme, a gente gasta com material com eles, apesar das empresas pagarem uma mensalidade, mas tem coisas que a gente também repassa para o jovem, então a gente tem algum recurso para poder estar fazendo isso. Bom, e vocês também estão aí na campanha, participando aí do 13º Movimento Batatais, estão aí com a venda das camisetas também. Estamos a todo vapor, todo mundo já está aí fazendo uma força-tarefa, quem
quiser adquirir, né? Estamos com os tamanhos ainda todos. Esse ano está uma cor legal, né? Mudaram o distribuidor, né? A pessoa que confeccionou a empresa. Então a gente está aí fazendo a venda das camisetas, né? É só procurar a gente. Todos os funcionários estão vendendo também e a gente também faz a força-tarefa com os jovens, né? Para que eles também façam essa divulgação para a gente. E também encontra vocês nas redes sociais. Sim, a gente leva até vocês a camiseta, a gente faz também parcelamento via cartão, pode ser no Pix, então a gente está facilitando bastante esse ano. Hoje aqui conversando com o Luciano Patrocínio, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde, telespectadores. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né, do convite de poder vir aqui compartilhar com vocês, da educadora, com o público de Batatais, essa participação minha num reality show. Primeiro, como é que surgiu a questão, né? Porque é um reality aí voltado a palestrantes. Como é que surgiu esse interesse? A gente sabe que todo professor já é meio palestrante nato. Sim, né? sim. Mas como é que surgiu esse interesse na área? Bom, Luciano, eu sempre tive essa vontade, esse sonho de ser um dia palestrante e poder compartilhar um pouco da minha experiência, né? Uma experiência de vida, aquilo que eu passei na pandemia, né, e até antes, como professor. E eu estava pesquisando sobre cursos de oratória, né? E aí me deparei com esse reality show, né, o The Best Speaker Brasil, no Instagram, e eu fui pesquisar para ver a realidade, como é que funciona, se é verídico ou não. Eu achei interessante, né, o propósito. Eu falei assim, vou tentar, por que não? Porque assim, o não a gente já tem. Sim. A gente tem que tentar o sim. Então, falei assim, olha, se eu tiver algum potencial, né, vamos tentar. Fiz a primeira parte, consegui passar, agora a gente está na segunda etapa, né? Então isso é um sonho que eu sempre tive de poder falar com o público, como eu gosto de lecionar, gosto de falar. Então eu quero levar um pouquinho da minha experiência. Afinal de contas, 51 anos de vida, deve ter alguma coisinha boa que eu possa estar transmitindo, né, para as pessoas. E como é que foi essa primeira fase? No que consistia? Era presencial, gravação? Como é que funciona? Não, essa é tudo online, né? A gente faz a inscrição, manda a documentação, depois faz o sketch da palestra que você quer, que vai ser o seu piloto, manda para aprovação e, sendo aprovado, você já começa a pedir voto. E assim foi feito. Depois tem a gravação de um vídeo. Foi feito o vídeo, subiu anteontem à noite, né, sobre um resumo da palestra como em 10 minutos. Uma palestra de 1h30, 2, a gente representou em 10 minutos, 8 minutos. E já teve avaliação também da palestra, né? Então, vamos lá. Para eu que nunca palestrei assim para grandes públicos, né? Eu tive uma nota até que razoável, 8,8 de 10, então eu acho que eu tenho chance. Então eu acredito nisso, porque é sempre melhorar a cada dia. Então eu acredito que eu possa conseguir, lógico, com a ajuda da população e amigos, né, e familiares. E é bacana que também tem esses dois lados, não é? De gerar uma interação, engajamento, não é? Faz parte desse processo, de colocar as pessoas a votarem, aí, a interagirem. Sim, sim. Aí a gente tem que angariar os votos, porque para fazer a inscrição é um pouquinho chato. Mas ela vamos falar assim, é simples, né? É que vai com código de segurança, é retornado. Então, tudo isso precisa do CPF, né? Porque é validado como voto único, tem 70% do peso, e os que são repetidos têm 30% de peso, né? Então, você pode votar quantas vezes quiser. Então, isso aí é muito interessante, então eu já vi uma certa seriedade. Inclusive, essa empresa que está fazendo esse evento, né? Esse reality, o empresário, um dos responsáveis é o Otaviano Costa, né? Que ele faz da PSA, e ele é um dos empresários responsáveis por isso. Muito bom. Rápido intervalo e você pode interagir conosco pelo WhatsApp 999962050 ou pelas redes sociais. Voltamos já falando um pouco mais desse tema. Não saia daí.
Alô, amigo da Católica Net, meu nome é Padre Alberto Gambarini. Há 15 anos eu trabalho no rádio e na televisão, mas cada vez mais estou ficando fascinado pela internet. Um meio excelente para que nós possamos levar a boa nova de Jesus Cristo a todo o mundo. A boa nova de Jesus Cristo para que todos possam ser tocados pela graça maravilhosa do nosso Deus. Tenho a certeza que isto está acontecendo em sua vida. No Centro Digital, você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Vem aí uma grande novidade. A partir de julho, a Previclint também será clínica médica, com várias especialidades: psiquiatria, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia e cirurgia vascular. Agende a sua consulta agora mesmo, ligando 3651-2044. Previclint, fazendo muito mais pela sua saúde e da sua família. De volta aqui com o Educador Entrevista na companhia do Luciano Patrocínio, falando um pouquinho mais a respeito aqui da participação nesse reality show. Quando, né, se fala dessa questão das palestras, e é o que o Felipe pergunta, né? Qual era a sua avaliação a respeito aí dos seus pontos fracos e fortes? Você chegou a fazer isso para se autoavaliar? Sim, a gente tem tem uma avaliação que é feita pelo sistema, e aí tem os pontos que é referente ao tema, né? E ao comportamento do palestrante perante o palco ou a câmera. Então, o único ponto que eu fiquei ainda a desejar, que é por causa do nervosismo, primeira vez, é quanto à colocação da ênfase, né, do assunto e o desenvolvimento dela. Então, ali eu tirei, eu perdi ponto 9, né? Mas, assim, nada que eu consiga suprir. Porque eu já tenho um retorno e eu tenho como trabalhar esse ponto negativo. Agora, o ponto forte é que é um assunto polêmico, né? Polêmico que eu digo assim, é único, é para se pensar, de reflexão, porque é uma palestra dada, que eu falo, sobre o valor de um segundo, né? Então eu trago aquela experiência que eu tive durante a pandemia, da necessidade desse um segundo de sobreviver, para dentro de uma empresa ou dentro de decisões institucionais. Então, esse um segundo ele é muito valioso. Então, eu até comento, falo na palestra que um segundo é apenas um sorriso, e esse sorriso pode fazer diferença na vida de uma pessoa, né? Então, esse segundo ele pode ser apenas um segundo ou pode ser um montante. E nesse montante ele vai te dar um retorno maior e mais palpável. Perfeito. E é interessante pensar na questão da escolha das temáticas, não é? De como a temática amarra com a tua experiência de vida. Sim, isso é muito interessante porque é uma coisa que eles prezam muito. É a sua experiência de vida aplicada no seu dia a dia. Então, aquilo que eu vivi, eu procuro atender as minhas necessidades dentro vamos falar assim, do meu sufoco. Onde eu falo assim, olha, eu tinha um segundo para pedir, eu quero mais um segundo de vida. Nesse um segundo de vida, eu queria poder estar ao lado de quem eu amo, né? Então, esse segundo faz a diferença. O segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Pode ter sua vida ou você pode acabar por ali. É a mesma coisa que eu também falo, olha, esse segundo acabou de passar, qual que é o seu segundo na frente? Qual que é a história que você vai recomeçar? Perfeito. E é interessante destacar isso, né? Como professor da mecânica também aí, né? A gente sabe que é isso, né? Olha, um segundo de descuido numa máquina, né? Um segundo sem usar um EPI... Pode ser um incidente, pode ser um acidente fatal ou não, né? E isso é comentado, porque lá eu uso como exemplo uma máquina, por exemplo, que produz 1000 peças dia. São 1000 segundos economizados por dia. Ao mês são 24.000. No final do ano são 288.000 segundos que se tornam 80 horas. Que vai dar equivalente a 10 dias trabalhada. Ou pode ser lucro, ou pode ser uma economia.
né? Então, quando a gente volta para a parte financeira, a gente tem 1 segundo mais palpável, né? Agora, você coloca 1 segundo no relógio, parece nada. Exato, exato. E muda completamente, né? E essa somatória aí desses segundos economizados, etc., é convívio familiar, é relação com os amigos, é vida de fato. É uma vida de fato, porque todo segundo que você deixa de perder, você vai somar para ter um tempo de qualidade de vida ali na frente. Então, esse segundo é válido para a gente e muito valoroso, né? Então, é coisa que a gente deixa passar e a gente não pensa o quanto ele pode fazer diferença. Então, só quem viveu a necessidade desse 1 segundo de vida, implorar pela vida, ou respirar, tentar respirar por 1 segundo, pode falar assim, olha, de fato, eu preciso desse 1 segundo. E ele faz a diferença. Muito bom. Nathan, aqui também parabenizando e perguntando, né, com tantos exemplos que você tem na vida ou na rotina, como é que é triar e escolher o que vai ser falado? Bom, a gente pega primeiro os temas mais impactantes e que até o momento não foi falado, né? Seria um tema original, que antes eu comuniquei, troquei ideia com pessoas ao meu redor para saber qual que era o tema, porque a gente tem outros tipos de palestras já montada que é para esse reality. Por exemplo, eu tenho lá, o impossível só é viável aos que nunca ousaram, né? Então, quem nunca ousa nunca vai saber o que é impossível, não tem. E aí a gente trocou uma ideia e eu optei por esse tema de o valor de 1 segundo. Uhum. E é bacana também isso, né? Você ter acesso ao que já foi apresentado no programa, né? Isso te ajuda aí a pensar na novidade. Sim. Sempre, assim, o que eu falo é a gente saber utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Então, saber pesquisar, como pesquisar e estar se inteirando dos assuntos que está mais recorrente e a necessidade que o ser humano está precisando no momento. Muito bom. Breve intervalo, continua aqui na companhia do Luciano no próximo bloco, falando um pouquinho de como você pode interagir também, ajudar aí nessa ação. E você pode também se conectar conosco pelo WhatsApp 99996-2050 ou pelas redes sociais. É rapidinho. Educando cidadãos. Tire 20% da mensalidade da escola das crianças, da internet, da TV a cabo. Suba 20% na altura, na cultura e menos 20% de cintura. 20% mais qualidade de vida. E sobre o valor da aposentadoria. Com a Unimed, você tem mais. 20% de desconto no maior plano de saúde do país. Isto faz muita diferença. Acesse promoçãounimed.com.br e informe-se sobre as Unimedes participantes e os diferentes itens de desconto de cada cidade. Unimed, seu plano, sua vida. Na Itaquan, você experimenta todas as emoções de dirigir um Volkswagen perfeito para sua vida. Escolha o seu melhor caminho e venha para Itaquan. Aqui você encontra o melhor caminho para namorar, o melhor caminho para viajar com a família, o melhor caminho para passear e o melhor caminho para se aventurar. Faça um Best Drive na Itaquan e escolha o melhor caminho para você se apaixonar por um Volkswagen. Itaquan, seu melhor caminho. Disque Vantagens Itaquan, 2102-0400.
de volta com o Educador Entrevista, quarto bloco aqui na companhia de Luciano Patrocínio. Estamos falando aqui do reality, né, que o Luciano participa a respeito aí de palestrantes. E Natália perguntando, né, como interagir, né? A gente estava falando nos blocos anteriores, né, que está numa fase aí de votação online. Como é que você tem divulgado isso? Como é que as pessoas podem participar ajudando? Bom, eu tenho divulgado pelo Instagram, né? No meu Instagram, nos stories eu tenho lá os links, né? E mesmo para o WhatsApp. No Instagram é Luciano Patrocínio, eu vou estar lá. Ou se não no The Best Speaker Brasil. Depois eu posso passar certinho o canal e já cai direto na minha votação, onde pode assistir a mini palestra e fazer a votação, o cadastro e a votação dos votos. Perfeito. E aí é um passo a passo simples que a pessoa online ali consegue chegar. Sim, primeiro a pessoa vai entrar, coloca o e-mail e o telefone, né? Depois, feito isso, vai pedir o nome completo, vai pedir data de nascimento, um CPF, novamente o e-mail. Vai ser gerado um código de segurança, vai ser enviado ou por SMS, ou WhatsApp, ou e-mail. Feito isso, recebeu, pega esse código, insere na plataforma, já é consolidado o voto e sua inscrição. Muito bom. Também quando a gente fala dessa participação, né, que você falou, olha, é um voto por pessoa, então tem que estar os dados certinho para validar. Exato, tem que estar os dados certinho para validar e depois se quiser votar 1, 2, 100 vezes, pode votar, que eu não vou achar ruim e eu vou só agradecer a população. Perfeito. E é bacana isso porque dá transparência, né? Você ter o registro do CPF, de não ter nenhum robozinho votando lá nessas atividades. Exatamente. Então, eles já falam que quando é constatado robozinho, você é feito de uma outra forma, e esse candidato ele é eliminado. Uhum. Também com relação aqui à participação, né? O Gilmar colocando, né? Nessa fase, né? Quantos estão? Você sabe? Você tem acesso a isso? Olha, hoje eu estou em cerca de 250 votantes, né? Tem 250 votos, somando os que a gente fala que é torcida e tem os votos únicos. Então é 70% de um e 30% do outro. Então estou em torno de 250. Perfeito. E concorrendo com quantos candidatos? Cerca de 23 mil candidatos. Perfeito. Então é a hora aí da galera movimentar. Sim, eu peço à população, né? Todos aqueles que, de uma forma ou de outra, me conhecem o meu trabalho. Esse é um sonho particular e eu gostaria muito de poder, mais uma vez, né? Levar o nome de Batatais para outros recantos do Brasil. Então, com a votação de vocês, isso me engrandece e eu vou ficar eternamente agradecido. Muito bom. E é bacana a gente pensar, isso é o primeiro batataense participando. Primeiro batataense. Né? Então já é o nome da cidade aí, sim, né? Sim. Então acho que por isso que a ajuda de toda a cidade faz Ribeirão a diferença. Preto tem 3, São Carlos tem 1, mais próximo aqui, Franca tem 1. São esses aí que eu tenho conhecimento. Muito bom. Né? Então assim, a gente está concorrendo por perto. Mas eu tenho certeza aí que se for para eu estar lá, e eu pretendo estar, se Deus quiser, com a ajuda de todos, estaremos lá levando o nome e podendo concorrer, além disso, a R$1 milhão. Perfeito. Belíssimo prêmio, então. Apesar que não estou indo tanto pelo prêmio, mas sim pelo fato do sonho de retornar um palestrante, né? E poder levar a experiência. Muito bom. Também aqui, Zé Carlos parabenizando, desejando sorte aí. E colocando quanto que a experiência de professor tem ajudado aí nesse processo? 100%, se não 200%, né? Porque a gente precisa ter uma certa desenvoltura. Como a gente tem vários tipos de aluno, níveis de conhecimento, a gente precisa ter aquele jogo de cintura, né? Então, o fato de eu ser professor, de estar professor, né? Isso me ajuda demais. E eu só tenho que agradecer. E é uma função e uma profissão que eu gosto e me faz bem. Muito bom. E é isso, né? Professor tá nessa rotina mesmo, como a gente falava, não tem né? jeito de mudar. É palestrante nato e, né, tem exato. Essa participação. Também é bacana a gente destacar o que a Júlia coloca aqui, né, dessa temática e da tua experiência no período da pandemia, né?
que foi nas duas pontas, né? Seja na linha de frente, ajudando, colaborando, seja de paciente. Sim, sim. Porque é isso que eu tentei linkar, foi a questão da gente poder ajudar e achar e tentar entender aquilo que a pessoa estava sentindo, o paciente, né, com falta de ar, dores, tudo aquilo. E depois, além disso, da gente ajudar, auxiliar, eu passei pela pandemia, pela Covid. Eu senti na pele, né? E isso aí fez refletir muitas coisas. Levei e trago para a minha vida todos os dias tudo isso. A partir daquele momento, eu jamais reclamei da minha vida. E eu só agradeço porque hoje eu sou o milagre dela. Perfeito. E de fato, né, a gente acaba observando e lembrando aí do período, né, de tudo que aconteceu, logo no início já da tua disponibilidade em ajudar, de ser completamente voluntário mesmo, sim. Né, dentro das ações, e num período de incerteza, né, porque a gente olha, todo o equipamento era tudo, né, com base do que a gente via nas redes, o que estava sendo feito, para tentar combater aí uma atividade que ninguém tinha 100% de certeza de como combater. Foi na tentativa e erro, né, no modo empírico. A gente fez coisas assim arcaicas para poder estar ajudando, não só Batatais, mas, como todos sabem, outros estados e outras regiões. Nós fizemos até com vidro de conserva, né, que é um sistema de coluna d'água para ver a pressão, o ar, tudo isso a gente fez, mandou para Jequitinhonha, né, porque lá não tinha como fazer, não tinha nada elétrico. Então o que tinha era água, tubo, e a gente reinventou isso aí através de pessoas que já conhecem, a doutora Jaqueline da UTI, né? E foi me passando, foi me auxiliando, e achei que foi trabalhando. Então, foi um momento empírico, porém, que graças a Deus conseguimos salvar muitas e muitas vidas. Muito bom. Mais um breve intervalo, na sequência voltamos aqui com o quinto bloco. Você pode continuar interagindo conosco pelo WhatsApp 99996-2050 ou pelas redes sociais. É rapidinho. Alô, amigo da Católica Net, meu nome é Padre Alberto Gambarini. Há 15 anos eu trabalho no rádio e na televisão, mas cada vez mais estou ficando fascinado pela internet. Um meio excelente para que nós possamos levar a boa nova de Jesus Cristo a todo o mundo. A boa nova de Jesus Cristo para que todos possam ser tocados pela graça maravilhosa do nosso Deus. Tenho a certeza que isto está acontecendo em sua vida. A dona Linda Maraqui recebe o Bolsa Família, mas ela também conta com restaurante popular, comida boa a um preço baixo. E sabe de onde vem esse alimento? O governo está construindo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, levando a produção do agricultor familiar à mesa de quem mais precisa. Além do restaurante popular, existem vários outros programas. Informe-se na prefeitura da sua cidade. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todo. Se alguém disser que vende equipamentos de pesca mais barato que a Salobra, pode acreditar. É conversa de pescador. Tudo para a pesca. Barcos, motores de polpa e acessórios você encontra na Salobra. Balão da Vila Nova, fone 242-1010. De volta com o Educador em Entrevista, quinto bloco aqui na companhia do Luciano Patrocínio, falando um pouquinho da participação do Luciano, né, nesse grande reality de palestrantes, e o Fábio parabenizando aqui pela iniciativa e perguntando como é que tem sido a tua conversa, né, com os amigos, com as pessoas próximas para te ajudar a isso, né, se tem muita gente envolvida. Não, olha, eu tenho conversado bastante com os amigos, apesar que alguns falam assim, não vou te apoiar porque você precisa cuidar de você primeiro, né? Mas eu entendo essa preocupação e agradeço todos eles. Mas é um sonho meu, então eu vou de teimosia. E outra coisa, o pessoal tem aceito, tem feito, me ajudado em divulgação, né? Então, assim, tem sido bacana. Muito bom. E de fato, né? Porque é isso, às vezes a gente assiste algumas coisas, se dialoga com um com o outro, às vezes de quem a gente nem espera ver uma dica bacana ali. Exatamente. Então, assim, tem dicas que, pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro. Então, assim, eu vou absorvendo
para depois a gente fazer as melhorias necessárias, né? E encaixando uma palestra ou outra. Muito bom. Na história das 3 palestras, né? O Gustavo perguntando aqui, né? Quais são as outras 2? Eu tenho a parte que é o impossível só é viável aos que nunca ousaram, né? E a outra, sim, é a outra. O que eu faço para o meu interior? Né? Então, todas as palestras assim, que vai ser ao desenvolvimento humano, na verdade, né? Que traz a reflexão sobre a própria pessoa. Porque hoje a gente sempre pensa no que o outro está pensando sobre a gente, ou o que nós podemos fazer para o outro, mas a gente esquece da gente. Então a gente tem que trazer tudo isso para dentro. E depois que a gente estiver bem, estiver tudo ok, a gente pode trabalhar mais com o próximo, não que a gente não trabalhe, mas pode trabalhar de uma forma melhor. Porque se você está bem, se você está no equilíbrio, está entendendo o que você pode fazer para você, você vai fazer muito mais pelo outro. É a famosa história da máscara de oxigênio no avião. Exatamente. Né? Primeiro você coloca a sua para depois ajudar a pessoa, porque senão você vai ficar sem ar, você não vai ajudar ninguém. Os dois acabam morrendo. Exato. Né? Então é dessa forma. Então são esses 3 temas que eu tenho, que aí vamos ver se a gente passa, vamos, força para conseguir. E é bacana porque, querendo ou não, independente da temática, mesmo a que é sorteada depois, você tem que fazer uma conexão com a sua vida. Sim. Todas as minhas palestras, a montagem dela, o sketch dela é referente às experiências vividas. Tá? Se não só a minha, com a de mais alguém que viveu ao meu lado, próximo, que eu consigo puxar aquela história e fazer com que ela faça caber na vida e na parte profissional das pessoas. Muito bom. Também aqui, Luiz Cláudio, parabenizando aqui pela iniciativa, né, por assumir mais essa bronca, e colocando também da importância de se dialogar a respeito de experiências e de prática. Não é? Nesse ramo das palestras a gente vê o quanto foi um ramo que cresceu, mas que tem essa questão afetiva da pessoa ter que se conectar primeiro com o palestrante para aí depois se aprofundar no que ele está falando. Exatamente. Eu falo, Luciano, que o mundo está carente de emoção. O mundo está carente de sentimento. Então, tudo aquilo que a gente leva como sentimento, como experiência daquilo vivido, tocando o lado sentimental da pessoa, a pessoa se sente agraciada e faz se encaixar nesse papel. De alguma forma vai ser tocada. Não adianta a gente querer levar uma palestra técnica, extremamente técnica, onde falar que 1 e 1 são 2, que ela não vai sair com uma mensagem dali. Então ela precisa entender de um modo palpável, né, e um modo virtual, vamos dizer assim, que as coisas têm ligação. E tudo tem um sentimento. Só que ela esquece do sentimento delas. Exatamente. Mais um breve intervalo, na sequência, o último bloco, não é, que nós vamos fazer um convite aí, destacar como você pode votar aí no Luciano e ajudar nesse momento aí dessa etapa do reality. Nós voltamos já. Educando cidadãos. O Colégio Ateneu está distribuindo 1000 bolsas de estudo para os cursos supletivos de 1º e 2º graus. Não perca tempo. Adquira já seu passaporte para um ótimo emprego. Informações: Rua Barreto Leme, 1515, das 8 às 22 horas. 88,3 Difusora FM.
Tire 20% da mensalidade da escola das crianças, da internet, da TV a cabo. Suba 20% na altura, na cultura e menos 20% de cintura. 20% mais qualidade de vida. E sobre o valor da aposentadoria. Com a Unimed, você tem mais. 20% de desconto no maior plano de saúde do país. Isto faz muita diferença. Acesse promoçãounimed.com.br e informe-se sobre as Unimedes participantes e os diferentes itens de desconto de cada cidade. Unimed, seu plano, sua vida. De volta com o Educador Entrevista, o último bloco aqui na companhia do Luciano Patrocínio, falando um pouquinho mais da sua participação nesse reality show de palestrantes. E aproveito aqui a pergunta de várias pessoas aqui numa só, né, de como aí te auxiliar, né, links nas suas redes sociais. Nas redes sociais está chovendo de monte, né? E tem os Reels também que eu estou lançando, e tem o link embaixo para ser feita a votação. Para quem ainda não segue o Luciano Patrocínio, como é que está nas redes? É Luciano Patrocínio. Aí vou estar lá eu de terno, bonitinho, né? E tá só Luciano Patrocínio. Perfeito. Então buscar por Luciano Patrocínio aí e seguir o passo a passo das explicações que tem lá nas redes sociais, Exato, correto? exato. Muito bom. Até quando a votação, Luciano? A votação vai até 0 horas, né, do dia 31, né? Então a gente tem aí, bem dizer, 24 dias né, de votação. E eu espero aí que a gente consiga, com o auxílio de todos, e fazer esse 1 segundo virar um montante e um presente para mim, lógico. Né? E para Batatais também, que eu me comprometo, né, a depois apresentar essa palestra aqui em Batatais. Muito bom. E bacana também, né, as pessoas interagirem, lembrando que depois que você se cadastrou, você pode votar quantas vezes quiser. Inúmeras vezes, 100 vezes, eu não vou achar ruim, tá? Vai gastar alguns segundos, né? E vai fazer muita diferença. Muito bom, já deixa salvo ali depois o link para votação e vai todo dia. Isso, aí depois é só colocar e-mail, telefone, e ele vai sendo feito a votação. Muito bom. Luciano, gratidão sempre aqui pela participação conosco, fica sempre o convite. E mais à frente aí a gente volta a falar aí, que eu tenho certeza que a gente vai ter um bom resultado. Se Deus quiser. Eu agradeço mais uma vez, Luciano, a você, toda a equipe da Educadora, e a vocês, né? Se puder me ajudar com esse 1 segundo que vocês vão dispor da vida de vocês, fazer a votação, o cadastro e a votação. Serei eternamente grato, como já sou, pelas orações quando eu necessitei. Muito obrigado. Jornal Cidade é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional de Brasília, uma emissora EBC. Que contou com edição e redação de Cláudio Lopes, Luciano Leal, Luiz Carlos e Wellington Lex. Trabalhos técnicos Wellington Araújo. Participaram deste jornal Paulo Roberto Silva e Alexandre Garcia de Brasília, Rui Brandos Reis de Belo Horizonte, Thaís Sabrito e Marcelo Vaz de São Paulo e Beto Coque de Monte Sião. A apresentação Mário Silvestre e Paulo Henrique. Produção Rádio Senado. Direção Fernando César Mesquita e Milton Luca de Paula. Você pode acessar as notícias deste jornal logo mais no site difusoraourofino.com.br. E também ouvir o jornal na íntegra no YouTube pelo canal Rádio Difusora Ouro Fino. Em breve, a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. Uma boa noite, uma ótima semana a todos. É isso aí, uma boa semana para você. E não esqueça, amanhã, 7 em ponto, nós estaremos de volta. Até lá.